Meu nome é Pedro e vou compartilhar uma experiência que transformou completamente a minha visão sobre o sobrenatural. Era a Quaresma de 2015, um período que eu considerava apenas uma parte do calendário. Desde pequeno, minha mãe sempre falava sobre lobisomens e outras criaturas da noite, mas eu achava que eram apenas histórias para manter a criança obediente. Eu estava completamente errado, e minha incredulidade quase me custou a vida. Era uma noite fria e escura, com nuvens densas encobrindo a lua. A cidade estava em um silêncio inquietante. Um silêncio que parecia pressagiar algo terrível. Eu estava sozinho em casa, após um dia cansativo e tumultuado. As palavras de minha mãe, que eu sempre desdenhei, ecoavam na minha mente de forma desconexa e distante. Naquela noite, as coisas começaram a mudar. Por volta da meia-noite, um som estranho e perturbador começou a preencher o silêncio. Inicialmente, era um rosnado baixo e inumano, como se um animal selvagem estivesse se escondendo no quintal. Eu ignorei, atribuindo o barulho ao vento ou a algum outro ruído banal. No entanto, o som foi crescendo em intensidade, tornando-se um grito de dor e raiva, e meu coração começou a bater descompassado. Senti uma sensação de gelado na espinha e, com um esforço sobre-humano, decidi verificar o que estava acontecendo. A escuridão do lado de fora parecia engolir tudo, e o frio era cortante, penetrando até os ossos. Quando cheguei à porta dos fundos, o barulho estava mais alto, mais próximo. O terror tomou conta de mim quando vi a sombra de uma figura se movendo na escuridão. Era um ser monstruoso, com uma forma humanoide, mas com garras e dentes afiados. Seus olhos brilhavam com um vermelho intenso, como se estivessem em chamas. Eu estava paralisado de medo. A criatura avançava lentamente, como se estivesse saboreando o meu pânico. A visão dos seus olhos penetrantes e do seu corpo coberto de pelos escuros era aterrorizante. Eu me lembrei das histórias que minha mãe me contava, de como a presença de um lobisomem era uma sentença de morte certa se você não estivesse preparado. Cada passo que a criatura dava parecia ecoar em minha mente como um presságio de morte iminente. Desesperado, corri de volta para dentro de casa, trancando todas as portas e janelas com uma força frenética. O som de garras arranhando a madeira e o rosnado furioso de fora me fez sentir como se estivesse sendo caçado. Eu podia ouvir a respiração pesada da criatura, quase como se ela estivesse rindo do meu desespero. O medo era palpável, e cada segundo parecia uma eternidade. O silêncio era interrompido apenas pelo som do meu próprio coração batendo descontrolado. Quando finalmente a primeira luz do amanhecer começou a penetrar através das janelas, o barulho cessou abruptamente. A criatura havia desaparecido, mas a sensação de terror permanecia. Eu sabia que tinha tido um encontro mortal e que minha falta de fé nas advertências da minha mãe quase me custou a vida. Naquela manhã, eu aprendi da maneira mais difícil que o sobrenatural é real e que o que ignoramos pode, de fato, ser a nossa ruína. Agora, sempre que a Quaresma se aproxima, eu me lembro daquela noite com um medo reverente e um respeito renovado pelas histórias que antes considerei apenas superstições. Lembre-se, há mais coisas entre o céu e a terra do que podemos imaginar.